Retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET aqui em Farroupilha. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje nos estúdios é o vice-presidente de comércio da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e também diretor administrativo, financeiro e de TI da rede de lojas Colombo, o Gilberto Galafassi. Estamos falando sobre o comércio. Eu queria aprofundar contigo, Galafassi, um pouco mais agora. A gente sempre vê num momento de crise, e eu tenho ouvido muito o empresário Adelino Colombo falar sobre isso, que o momento de crise é um momento também de se criar, de buscar novas alternativas. Então, nesse momento de dificuldades que nós estamos atravessando, o comércio tem que se reinventar. Reinventar é o melhor caminho? O comércio tem que se reinventar sempre. A todo momento. A todo momento. Por quê? Porque as pessoas mudam a forma de se relacionar com o comércio. As pessoas criam necessidades diferentes, querem ser tratadas de uma forma diferente. E você tem, naturalmente, a concorrência, que faz diferente. Basta alguém fazer um pouco diferente e você ou se adapta ou você perde os clientes. E crescendo, tendo essa recuperação depois, né, lá na economia, quem é que vai conseguir vender mais, fazer mais? Quem consegue encantar melhor o seu cliente. O Galó ainda disse isso hoje, né, na entrevista. Que é um camarada que tem propriedade para falar. O seu Colombo, que é o nosso presidente, sempre diz o seguinte: nesse momento a gente precisa se reorganizar, porque às vezes, quando está um oba-oba, quando está uma correria, quando está vendendo, às vezes aquilo que a gente não tem, a gente não consegue se organizar adequadamente. Se a crise está aí para atrapalhar um pouco, por outro lado, ela dá essa oportunidade de você se reorganizar. É uma grande oportunidade. De olhar para a organização, onde você pode otimizar, onde você pode potencializar nichos, enfim, é nesse sentido. É exatamente isso. O que você não pode é ficar se lamentando. Sim. Isso vale para um grande comércio e vale principalmente para o pequeno comércio. Eu vi uma palestra de um empresário nosso aqui que diz o seguinte: eu fico na porta da loja e fico olhando. Quando um cliente sai, achei muito interessante essa abordagem. Ele diz: quando um cliente sai, se ele sacode a cabeça, eu vou lá perguntar por quê. Alguma coisa é assim que eu corrijo a minha empresa. Você não precisa, às vezes as pessoas pensam que para tomar providências, para resolver as coisas, precisa de grandes consultorias, de grandes estudiosos. Basta você ter sensibilidade e entender para aquele teu negócio o que se aplica. Não adianta, o que se aplica numa empresa como a nossa não se aplica às vezes para uma outra empresa de tamanho diferente ou de ramo diferente. E quem não se reinventa e quem não se atualiza está fora. E o comércio representa muito na economia. Você falava no começo, né? No Brasil, a gente não tem bem a estatística, mas nos Estados Unidos representa 46%. Quase metade. Quase metade. E aí os caras são organizados diferentes. Se você vai olhar, por exemplo, mesmo de instituições, da forma como a gente é organizado na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil, você tem, às vezes, muitas entidades, né? A própria SIX tem lá a vice-presidência de comércio, né? E você tem o comerciante ligado a diversas entidades. Então, a gente ainda tem, de novo, na minha opinião, se a gente trabalhasse todo mundo mais unido, talvez fosse muito melhor para o comerciante. Porque, às vezes, o camarada não tem condições de ir numa super palestra, assistir fora daqui as últimas tendências. Mas, se ele é sensível e se ele tem a mão de comerciante, ele, encantando o cliente, chega. Porque o cliente vai onde é bem atendido. E a própria questão do comércio, do consumo, no passado havia um comportamento nesse sentido seguinte: as pessoas consumiam em determinados momentos. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, Companhia Limitada. Hoje, as pessoas estão aptas e propensas a consumirem a todo momento. Uma prova, por exemplo, uma referência nesse sentido, é que a própria Lojas Colombo tem um desempenho extraordinário no e-commerce, ou seja, a venda pela internet. Então, a tecnologia está a favor do comércio também. Claro que está. E quando a gente fala de internet,
você fala e nós temos 2 canais, o da internet e as lojas de rua, e se falar, em inglês usa o Omnichannel, canal único, o cliente gosta de ser atendido. É lógico que a internet tem suas características diferentes, porque é uma loja que você não entra, você entra no sistema, então você tem que encarar isso, tem preço diferente. Certo. Mas eu recebi 2 feedbacks hoje. Ontem, eu estava sentado no avião do lado de uma pessoa que estava no mesmo evento que eu, mas em grupo diferente, né, porque nós estávamos em grupo diferente, e uma pessoa de Gravataí disse assim: fiquei surpreso com a Lojas Colombo, eu sou cliente de vocês da loja, mas eu precisava de um celular que não tinha na loja, eu comprei no comércio eletrônico, me prometeram entrega em 2 dias, em 5 dias, e recebi no 2º dia. E hoje eu recebi um e-mail... Isso é um fato positivo. Positivíssimo. Que você atrasou um dia, quase perdeu a venda. Você surpreende o teu cliente. Surpreende. Então, nós temos um desempenho no comércio, na web, né, ou seja, no comércio eletrônico, muito bom no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as nossas lojas atendem o nosso cliente de e-commerce entregando a mercadoria. Se você compra na nossa loja na web e escolhe receber na nossa loja aqui de Farroupilha, você vai lá retirar a sua mercadoria aqui na loja e vai ser atendido normal pelo nosso pessoal, pela entrega da mercadoria. E hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que me visitou semana passada e disse: você não acredita, eu comprei um celular ontem de tarde, às 4 da tarde, e hoje de manhã às 8h30 da manhã, em Porto Alegre, recebi o celular. É uma satisfação a gente saber, ele disse, me surpreendeu muito, eu não sabia que era tão rápido. E ele recebeu em menos de 24 horas. Por quê? Porque quando você compra até um determinado horário, você tem um corte, né, que é feito no depósito, sim, e a mercadoria toda vem de Porto Alegre. Ou, se você compra no Paraná, Santa Catarina, vem no centro de Curitiba. No centro de distribuição, que sim, é um Porto Alegre. E essa questão de surpreender. Agora, veja bem, quando um cliente compra na loja nossa de e-commerce, e ele vai na loja e a loja se negar a atendê-lo bem, nós temos que fazer uma lição de casa. Nós temos que atender o cliente bem todo. Agora, o que se vê? Às vezes, alguns comércios não atentam para essa questão do atendimento e para essa questão da agilidade e de surpreender o cliente. Eu ia te perguntar, o preço ainda é o fator principal ou o atendimento, na tua visão, veio antes do que o preço no momento de definir a compra? Eu tenho absoluta certeza, e a gente mede isso, que o preço vem em segundo lugar. Segundo lugar. Não é mais o primeiro. As pessoas vão no atendimento. No atendimento. Principalmente as pessoas simples, ela gosta de ser bem atendida, porque ela gosta de ser bem atendida, ela gosta de ser acarinhada. Se você tratar mal, o camarada não vai. Você pode ver que os lugares, a soberba no atendimento, os negócios não prosperam. Sim. Não avançam. Os negócios não avançam. Se você não dá atenção a isso, você não adianta. E por isso que todo dia tem que fazer alguma coisa diferente. É atendimento, é preço, é um pós-vendas também? Sim. Essencialíssimo. Por quê? Porque tem produtos que você precisa fazer um pós-atendimento, é saber se está atendendo a necessidade, e principalmente quando tem algum problema. Outra coisa interessante, muitas indústrias, principalmente no nosso ramo, optam em vender direto ao consumidor. Nós temos concorrentes naturais, né, os concorrentes todos, e você tem, às vezes, a indústria vai direto no canal. Mas olhando muitas indústrias, como a indústria não tem essa questão de chegar mais perto do cliente, que é o caso do nosso, né, de chegar, e elas vão colocar isso então no operador logístico, numa transportadora, não desmerecendo aqui as transportadoras, mas que elas não vivenciam o produto. Então, às vezes, se dá um problema, por exemplo, com um produto nosso, a gente repõe da própria loja e depois resolve o problema do cliente, depois vai resolver o problema interno. Mas se é uma transportadora que saiu a mercadoria de São Paulo para entregar aqui direto da fábrica, só vai depois substituir se vier de novo de lá de um operador logístico. Então, as experiências de muitos consumidores, e por isso que os varejos continuam fazendo esse trabalho. Por quê? Porque eles estão mais perto do cliente. Eles têm a ponta de relacionamento. Isso serve para um player, para um comércio local, estadual, interestadual e nacional. Sim. Você está perto do teu cliente. Você participa todos os anos da maior convenção de comércio do mundo que acontece em Nova York.
até faz um pequeno resgate do que foi colocado na edição desse ano. O que você tem de tendências? Este ano, infelizmente, não pude me fazer presente, mas dois colegas nossos foram para lá que a gente fez uma abordagem mais técnica. Eu estive por 4 anos na NRF, 2011, 12, 14 e 15. E o que a gente viu? Algumas tendências, algumas coisas que se discutiu lá, elas chegaram aqui, porque lá em 2011 eles ainda estavam num processo de crise nos Estados Unidos. Sim. E eu tenho ido para os Estados Unidos desde 2010. Eu fui 12 vezes para os Estados Unidos. Para quem achava que os americanos, né, tal, até que eu me superei. Mas eu tive oportunidade, tanto oportunidade profissional, muitas oportunidades profissionais, e eu também, quando particularmente com a minha família, tenho tido a oportunidade de ir lá. E eu vi a diferença de 2010 para 2014, 2015, que é a última vez que eu fui. Eu fui ano passado ainda, no final, em outubro também eu estive num evento em Miami. Como mudou o jeito de atender. Por exemplo, Miami, você tem as lojas que atendiam os brasileiros diferente. Quando eu fui em 2010, a primeira vez para os Estados Unidos, você não tinha muita gente preocupada com os brasileiros. Já nos últimos anos, eles se adaptaram. Por quê? Porque os brasileiros também não compram lá. Claro que agora o Brasil também está em crise, diminuiu muito, o dólar impacta bastante nessa questão. Mas você vê um comércio maduro como o americano se organizando para estar especializado em atender os brasileiros. Isso é uma lição importante. Então, a gente viu muita coisa. E resumindo, de novo, o atendimento. O atendimento. Quando você entra numa loja, em qualquer lugar, mesmo que você não compre, o camarada dizer have a good day. Você tem um bom dia. Mesmo que você não tenha comprado. Por quê? Porque uma cordialidade. Uma cordialidade. Quando você entra numa loja, o pessoal pelo menos te reverencia. É uma diferença. Sim. Claro que o tipo de atendimento é diferente, a abordagem, dependendo do tipo de loja. Você fica muito à vontade para escolher, que a gente aqui ainda a pessoa tem a necessidade de perguntar. É como o seguinte, aqui a pessoa precisa perguntar coisas, a pessoa gosta de perguntar. Se você vai para a Europa e os Estados Unidos, você não tem para quem perguntar muita coisa, porque você tem que se virar. Sim. Se eles colocam lá um posto de gasolina que você tem que se autoatender, você tem que se autoatender. É um autoatendimento. É um autoatendimento, tem muito autoatendimento. Mas, nos lugares onde você tem as pessoas, mas um autoatendimento inteligente, onde você se sente tranquilo, você não entra em choque, né, por ter que fazer aquilo. E você tem até uma tendência que, se você olhar os bancos, que não deixa de ser um serviço, né, não deixa, ele vende coisas também, sim, ele vende produtos, os bancos também fazem isso. Olha como eles mudaram essa questão, porque botar pessoas, às vezes, lá tem um custo que não paga mais essa conta. Essa é uma tendência mundial. Mas a tecnologia vem facilitando muito isso. Mas, de novo, o atendimento, o pós-atendimento, se você tem investir um problema com a qualidade do atendimento é um caminho. Faz muita diferença. Nós fizemos um trabalho, fazer um pouco de... Nós, um ano de crise, um ano difícil, optamos em colocar os nossos gerentes, os nossos 250 gerentes, por 12 dias em treinamento aqui em Farroupilha. Treinamento constante. Tão constante. 6 dias inteiros no primeiro semestre, nós chamamos de módulo 1, e 6 dias inteiros no segundo semestre. Quer dizer, nós estamos nos preparando para o momento que as pessoas saírem dessa crise. Sim. Nós estamos para nos preparando para a volta do consumidor, preparando as equipes, preparando o pessoal, porque é uma oportunidade. Então, se disse, na crise, se você tem pouca gente na loja, aproveita para arrumar a tua loja diferente. Se você tem tempo, coloca o teu vendedor, o teu funcionário para fazer um EAD, que hoje tem muitas opções na internet, né? E as pessoas hoje vivem no WhatsApp, não sei o quê. Sim. Coloca ela num conteúdo que ela possa aproveitar na rede social. Mas bota. Então tem inúmeras formas, porque hoje não tem mais desculpa, né? Sim. Eu fui agora, sábado, numa formatura, fui convidado aqui no CNC, né? Eu não sei se é CESF, SENEC, CNC, bom, enfim, que seja. E eu vi o seguinte, 30 e poucas pessoas que se formaram em EAD. Educação à distância. Educação à distância. Aqui em Farroupilha, por quê? Porque o custo fica diferente, porque as pessoas têm acessibilidade. Hoje só não estuda, só não se aperfeiçoa quem não quer.
Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta então com o segmento final e o Galafassi vai nos contar também um pouco da sua experiência. Ele esteve no Rio de Janeiro participando, conferindo as Olimpíadas, esse fenômeno que também o Brasil recebe no momento. Aliás, o primeiro país sul-americano a receber os Jogos Olímpicos, embora a gente já esteja caminhando para o final das Olimpíadas, mas a cidade maravilhosa é a cidade olímpica ainda. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nos reencontraremos em seguida. Fiquem conosco.